Queridos irmãos, vamos para o nosso tempo de exposição das Escrituras. Eu convido você, nós vamos continuar a nossa série em Colossenses hoje. O título dessa série é Cristo plenamente suficiente, nada a acrescentar, tudo a viver a partir dele. O sermão dessa noite hoje se encontra na porção de Colossenses 1, dos versos 24 até o capítulo 2, verso 5. Convido você a abrir a sua Bíblia. O título desse sermão é esse: o ministério centrado em Cristo. Eu quero começar com uma imagem muito bonita. Para quem conhece, essa daqui é a Catedral de Sevilha, Espanha. Conheço alguns irmãos que já passaram por lá, disseram coisas lindas desse local. Essa catedral está aqui por um motivo importante. Como é que é a construção de uma grande catedral? Você já ouviu falar? Já ouviu falar do quanto tempo leva? Eu ouvi a história de um conhecido falando também sobre essa beleza, não dessa mesma catedral, mas de uma outra que ele pôde visitar lá na Europa alguns anos atrás, volta de uns 25 anos atrás. E a fala dele é que quando eles estavam visitando essa catedral, eles ficaram admirando, né, a beleza, né, os vitrais, as coisas que estavam ali, aquele prédio grande, imponente, lindo. De onde você está na cidade, se você estiver numa parte mais alta, você conseguia vê-la, essa catedral que eles estavam lá. Mas poucas pessoas percebem que uma catedral como essa, ou como um grande prédio, ele leva às vezes décadas, dependendo da situação, centenas de anos para ser construídos. Algumas dessas catedrais, elas levaram séculos sendo construídos. Se a gente reclama de uma obra, cara, de um pedreiro que às vezes começa e é para terminar em 15 dias e termina em 20, você já fica chateado. Nada contra que os pedreiros, o pessoal da área de construção civil, é só ilustração, não briguem comigo. Mas se você já fica preocupado numa situação como essa, imagina você começar um projeto que você não vai ver o fim. Muitos homens colocaram as primeiras pedras, as pedras fundamentais, cavaram o chão. Outros começaram a levantar as paredes e talvez não tenham nem visto as paredes em pé completamente. Outros atravessaram lajes, outros colocaram pilares para que pudesse ser colocado o teto. Mas todos eles, mesmo assim, eles trabalharam, eles sofreram, muitos machucaram suas mãos. A gente tem alguns relatos dessas catedrais, desses grandes prédios, desses edifícios construídos, que durante as construções, pessoas perderam membros, tiveram fraturas terríveis, precisaram amputar membros, braços, pernas, porque não havia medicina naquele tempo que pudesse sanar devido às fraturas como aquelas. Mas esses mesmos homens que passaram por todos esses riscos e sofrimentos, eles acreditavam que algo maior estava sendo feito e não pararam com esse trabalho. A realidade do texto que nós vamos ler hoje, de Colossenses 1, de 24 até 2,5, vai nos mostrar que essa mesma mentalidade ocorre na nossa vida espiritual e especialmente no reino de Deus. Nós, por vezes, participamos de plantações, de projetos, de igrejas ou na vida de alguém e nós não vamos ver que era o resultado final. Por vezes, nós chegamos a sofrer pesadamente, ter perdas às vezes, a ter marcas no corpo e na alma, para que aquilo que está sendo feito, que é muito maior do que nós mesmos, possa ser construído. Se uma catedral exige sacrifício, imagina um reino de pessoas sendo alcançadas, livradas da morte espiritual, do inferno por meio da pregação do Evangelho. Formar discípulos é mais do que convidar pessoas a frequentar a igreja. É muitas vezes, como o termo que o próprio Paulo vai usar nesse texto, agonizar, sofrer profundamente, tanto no corpo quanto na alma. A realidade é que formar discípulos é uma obra muito lenta, muito custosa e normalmente invisível. Mas nós não estamos preocupados na construção especificamente, porque o nosso alvo é que Cristo seja edificado no coração de cada um, para que assim as pessoas possam seguir. O ministério cristão, que é o título, né, o ministério centrado em Cristo, não é um ministério que promove pessoas. É um ministério que promove o reino, que promove Cristo e que testemunha da sua graça. Convido você a ler comigo as Escrituras.
Colossenses 1, do versículo 24 até o versículo de número 5 do capítulo 2. Você pode acompanhar essa leitura? Você me ajuda, por favor? Palavra do Senhor, Colossenses 1, a partir do verso 24, diz assim: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Quero convidar você a orar comigo, por favor, mais uma vez. Nesse tempo, ó Deus, que a sua palavra foi lida, eu quero clamar ao Senhor que nos ajude a compreender o que as Escrituras ensinam. Que a tua palavra, sendo ministrada nessa noite, alcance não só a nossa mente, o nosso entendimento, mas o nosso coração, trazendo clareza, trazendo verdade, fazendo-nos realmente quebrantar diante do Senhor. Para que assim, ó Deus, vivamos de uma forma que venha glorificar o teu santo nome. Usa-me, Deus, como instrumento da sua graça nesse dia, que a tua palavra nos alcance, nos edifique e nos transforme. Pedimos a Deus que nada e ninguém venha nos atrapalhar nessa comunhão contigo. É a nossa oração a Deus em nome de Jesus. Amém. A grande ideia do livro, aquela mensagem central do livro é essa, que a gente já está quase decorando. Então vamos falar mais uma vez? Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda a confiança em qualquer acréscimo e viver fundamentados somente nele. Amém? A nossa grande ideia do texto de hoje é essa. O verdadeiro ministério cristão sofre, luta e trabalha para conduzir a igreja à maturidade e firmeza em Cristo. O ministério, o serviço, a forma como nós vivemos como reino de Deus, como agência do reino de Deus, ela não existe para ser um centro de entretenimento. Igreja que vira local de entretenimento perdeu a centralidade do Evangelho e de Cristo no seu meio. O Evangelho, as Escrituras, o povo de Deus, eles existem. O ministério, aquilo que Deus nos chamou a ser e fazer, eles existem para que no meio de sofrimento, no meio de lutas e com muito trabalho, a igreja, o povo de Deus seja conduzido à maturidade e firmeza em Deus. Não ao que nós achamos ou que nós gostamos. Não aquilo que possa nos fazer bem, nos deixar felizes. Colossenses tem nos ensinado muitas coisas. A primeira que nos ensinou é que a fé e o amor aos irmãos são evidências de uma transformação interior feita por Deus em nós. Fé verdadeira, amor genuíno entre irmãos são características do povo de Deus. Ao mesmo tempo, no capítulo 1, ainda dos versículos 9 e 14, nós aprendemos que a plenitude espiritual em Cristo, ela tem o poder de mudar a vida do crente. Não apenas de dar um comportamento diferente, não uma questão de comportamento, mas é de mudança interior, de dentro para fora, trazendo essa mudança de dignidade,
propósito para nossas vidas. Não apenas conhecimento, não apenas entendimento das coisas para que a gente possa replicar a fala, mas por dentro sermos diferentes, sermos vazios. Não. Deus nos preenche plenamente em Cristo para que possamos viver. E aí, a sequência do texto, os versículos 15 a 20, nós vimos há 2 semanas, que essa visão gloriosa de Cristo, o Cristo Supremo, o Cristo Senhor de todas as coisas, esse Cristo Supremo, ele é suficiente para combater os falsos ensinos sobre ele. Essa ideia de que precisa de Jesus e algo mais, que você deve realmente crer em Jesus, mas se não der certo, tenta isso, tenta aquilo, busque isso, busque aquilo, firme-se em algo. A fé em Cristo é uma fé que você literalmente não depende de nada mais a não ser de Cristo. E essa supremacia dele, quem ele é, faz completa diferença, não apenas para nós pessoalmente, mas sobre toda a criação já feita e em esperança da nova criação que será realizada no último dia, quando o Senhor Jesus voltar. Semana passada conversamos sobre o ministério da reconciliação, que não é uma coisa da gente simplesmente unir pessoas para que elas se mantenham distantes. Não, olha, resolve aqui, tá tudo certo. Não. A reconciliação nossa com Deus é uma reconciliação completa, plena, para que nós também vivamos dessa forma entre nós, como povo de Deus. Um relacionamento completamente restaurado. Então não é uma melhora espiritual. Olha, ele conheceu Jesus, mas nossa, gente, tem coisa que não vai, né? Acho que não conheceu Jesus ainda não. Não, olha, ele frequenta a igreja há não sei quantos anos. Frequentar a igreja não salva. É o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Há uma grande diferença. Religiosidade não é vida com Deus. E a gente trabalhou muito isso. Porque esse relacionamento restaurado pela obra e reconciliação em Cristo conduzem o salvo, inclusive, à perseverança diante de provas e dificuldades na vida. Então, o contexto dessa carta, tudo que nós vimos até hoje, está nos apontando que aquela heresia, aquele ensino falso que em Colossos estava sendo falado, é muito semelhante a esse ensino de hoje, onde as pessoas querem oferecer um conhecimento superior, onde Jesus não é suficiente. Querem mostrar experiências como algo maior. Não, olha, só faz sentido Deus ser Deus de fato se você experimentar isso. Se você fizer aquilo, sobe ali, compra isso, tenha isso, busque, faça isso e mais isso. Não. As Escrituras ensinam que Cristo é suficiente. A heresia, esse falso ensino também apontava que poderia haver um crescimento espiritual por outros meios. Sofrimento contínuo, autoflagelação, busca por entidades. Não. O apóstolo Paulo, Deus responde por meio das Escrituras que não existe maturidade fora de Cristo. Também responde que não existe conhecimento maior ou melhor além do que Cristo Jesus. E de que não existe crescimento verdadeiro que possa permanecer fora de Jesus. No meio desse texto, então, no meio de hoje, alguém pode, por favor, pegar um pouquinho de água para mim? Eu estou sem garrafinha. Copinho, por favor, alguém. Nós vamos começar hoje entendendo a primeira sessão dos versículos 24 e 25. Vai nos ensinar que o verdadeiro ministério envolve sofrimento pela igreja. Capítulo 1, versos 24 e 25, afirmam lá, você pode acompanhar a leitura. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Interessante, né? Porque o apóstolo Paulo já é um homem que já havia sofrido muito, e ele está falando o quê? Aonde ele está? Inclusive, começa onde a carta? Aonde que Paulo está aqui escrevendo essa carta? Preso. Ou homem que gosta de ficar preso, né? Não é possível, mas é verdade. O apóstolo Paulo cumprindo o ministério dele, quando ele cumpre fielmente, acontece o quê? Perseguição, prisão. Isso o desanimou? Isso fez recuar? Ao contrário. Ele, de uma forma muito maluca, ele se alegra nos sofrimentos dele por pessoas que a gente inclusive leu no texto, que a boa parte deles ele nem conhece. Obrigado, Pepe. Ele se alegra por sofrer
por pessoas que ele nem conhece. Mas principalmente, ele não enxerga isso como um fracasso ministerial. Ele não enxerga a dor como uma perseguição de Deus sobre ele. E a gente tem hoje vivido muitas ideias erradas, inclusive que se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode sofrer. Se você é alguém que pertence a Deus, o pecado não tem influência sobre a sua vida. Você não vai ter lutas espirituais. E essas não são verdades. O sofrimento é inerente ao Evangelho. O que a palavra inerente significa? Faz parte. É como dizer, você quer estudar e ter uma formação? Provas fazem parte. Você quer melhorar fisicamente? Academia, exercícios, dieta, sofrimento. Essa vocês pegaram bem. Não é verdade? Você quer caminhar com Jesus? O mundo se opõe a isso. Você acha que vão haver sorrisos à sua volta? Não vão haver. Mas o sofrimento ou a dificuldade não é motivo para compreendermos que é um fracasso ou que Deus nos abandonou. Ao contrário, ele está vendo o sofrimento como parte do serviço, do ministrar, do estar vivendo o verdadeiro evangelho. E na sequência desse mesmo texto, no verso 24 ainda, ele afirma uma coisa impressionante. E eu penso das aflições de Cristo na minha carne. E algumas pessoas falam, peraí, então, se ele está preenchendo o sofrimento na vida dele, quer dizer que Cristo não sofreu completamente? É isso? Ao contrário. O que Paulo está dizendo é que não significa uma insuficiência da cruz isso. Isso não quer dizer que faltou algo na vida ou na obra de Jesus, porque a obra de Jesus está completa. E olha lá o que João 19:30 afirma para nós. Quando Jesus tomou o vinagre, crucificado já no último instante dele, ele disse, está consumado, inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Quando ele fala que está participando ou preenchendo o que resta das aflições de Cristo, ele está dizendo exatamente o seguinte, que assim como Jesus sofreu a ponto de até mesmo morrer, se ele é um servo do Senhor, se o meu mestre, se o Messias foi perseguido, agora os seus servos também serão. Paulo não está sofrendo a morte de Cristo Jesus, porque Cristo já morreu e já ressuscitou. A obra dele está plena, é completa. E é por isso que temos liberdade em Cristo. Mas o sofrimento da perseguição é inerente à caminhada com Deus. Quer ver um negócio interessante? Moisés, quando foi libertar o povo recebeu ele super bem? O próprio povo rejeitou. O próprio povo duvidou. Jeremias, enquanto pregava e o povo sendo escravizado, séculos depois, ele é o chamado profeta chorão, porque ele pregou por 40 anos e ninguém se arrependeu. Se você reclama do seu filho não ouvir uma vez, imagina Jeremias pregar 40 anos. E ninguém se voltar. Diante dos homens, completamente fracassado. Diante de Deus, aprovado no ministério de serviço que ele tinha. Por vezes nós achamos que aquilo que estamos fazendo não tem qualquer efeito. Que aquela pessoa com quem nós estamos insistindo, 10 já tentaram falar com ele ou com ela, já investiram a vida, investiram tempo e não aconteceu nada. Há muitas catedrais que nós estamos construindo e que nós não vamos vê-las prontas. Mas o serviço que estamos fazendo fará diferença. Está ajudando o processo. Paulo não fazia ideia de como seria a primeira igreja batista em Extrema. Ele nem sabia que teria Extrema. E a vida dele, o ministério dele, o que Deus fez através dele, nos alcança hoje. Paulo é um cara vitorioso? Ele é a nossa inspiração? Mas ele foi um servo que permaneceu fiel e continuou servindo quando tudo parecia não fazer sentido. Os profetas sofreram perseguição por causa da verdade. Cristo sofreu pelo reino por conta do que ele pregava, do que ele fazia. Por isso, a igreja sofre agora por Cristo.
Se você não fizer nada, não vai haver busca, não vai haver luta, não vai acontecer nada, você vai viver bem. Você vai poder até mesmo desfrutar o melhor dessa terra, se você ficar quietinho e viver sua vida numa boa. Mas se você desejar e obedecer a Deus e quiser de fato viver fielmente a Ele, isso custa. Pode inclusive custar aquilo que você hoje valoriza. Isso custa. Pode inclusive custar aquilo que você talvez não esteja disposto a colocar para pagar. Nós sabemos de irmãos que estão vivendo em locais onde há perseguição e eles estão inclusive pagando com sua vida por isso. Eu ouvi histórias de missionários que tiveram seus filhos presos e mortos em locais onde eles estavam servindo. A missão que os havia enviado perguntou: vocês querem voltar? E eles disseram: não queremos. Queremos continuar servindo aqui porque nós hoje entendemos o quanto que eles precisam do Evangelho. Estaria disposto a perder seu filho por causa de Jesus? Você não perde nem sua folga. Está disposto a servir a Jesus? Você não abre mão das horas extras? Ué? O serviço do reino é muito maior do que esse conceito que está na nossa cabeça, talvez, de que servir a Deus é algo que vai nos deixar muito bem. Na verdade, o ministério, ele não é plataforma de promoção. O ministério, ele é serviço sacrificial, onde talvez ninguém reconheça aquilo que você faz. Esses dias atrás, eu estava tentando lembrar o nome de todos os pastores, seminaristas e irmãos que passaram por minha vida servindo, discipulando. Eu não me lembro. Mas por causa da vida deles hoje, eu tenho esperança. Talvez você não esteja lembrando das pessoas que passaram pela sua vida. Mas muitos serviram você, aos quais você nem se lembra. Mas Deus usou poderosamente. E talvez você esteja sendo instrumento de bênção na vida de alguém que talvez daqui a 5 ou 10 anos ela não vai se lembrar de você. Mas o serviço que Deus lhe deu a condição de viver fez diferença. Servir a Deus envolve renúncia, abrir mão. Às vezes não fazer aquilo que você sonha para viver os sonhos de Deus na sua vida, que são muito maiores, são muito melhores. Nós temos vivido uma vida hoje onde a nossa busca por realização pessoal e por conquistas nessa terra tem nos cegado o entendimento que a nossa vida aqui é passageira. E eu não estou dizendo que você deva viver debaixo de uma ponte, viver uma vida de monastério, não ter desejos, não ter cuidado com a sua casa. Não é isso que estou falando. Mas se não for o Senhor que cuida da sua casa, que edifica a sua casa, em vão trabalha você que está tentando edificar. Quem afirma isso? Salmo 127, 1. Se não for o Senhor quem guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor, aquilo que você faz sem Ele não terá fruto. Mas entenda, é necessário renunciar muitas vezes. E entender também que nem toda dificuldade que você está passando ou vivendo por estar servindo, significa que Deus abandonou você. E muitas vezes nós ficamos lamentando, dizendo: o que vamos fazer? Ora, quem poderá nos defender agora? É o mesmo Senhor. Ele nunca perdeu o controle e nunca deixou de ser Senhor. Quando a gente fala do Senhor, não é uma palavra de respeito simplesmente. A tradução do termo grego é dono de tudo, com domínio sobre tudo. Nós não servimos a um Deus fraco ou talvez limitado, ao contrário disso. Ele é o Deus que não nos abandona, que não nos deixa. E, na verdade, Ele deixa o seu Espírito para que naqueles que creem, que tenha Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito não esteja com eles, mas esteja neles. Isso faz total diferença. E é por isso que anos de fidelidade no serviço e perseverança podem não ter qualquer reconhecimento diante dos homens, mas tem valor eterno para o Senhor. Aquilo que nos espera no Senhor é maior. E não estou falando de bênçãos ou galardões especificamente. Eu estou falando do próprio Senhor.
Quem não quer ouvir do Senhor a frase, servo bom e fiel, entra no gozo, nas delícias, nos prazeres, na alegria do teu Senhor. Desfrute de mim para todo sempre. Às vezes nós trocamos prazeres temporários por alegrias, trocamos alegria eterna por prazeres temporários. O apóstolo Paulo, que é ministro da igreja, ele sofre por Cristo, com uma igreja que sofre por Cristo. Muitas vezes a perseguição vem exatamente por isso, porque mantemos a linha de fidelidade com Deus. A seção seguinte, dos versículos 26 e 27, vai nos ensinar que o verdadeiro ministério, ele proclama, está sendo proclama hoje, proclama o Cristo revelado, né? Esse mistério revelado de Cristo. Essa palavra mysterion que está aí é que está no texto original, e ela de fato aponta para essa coisa de algo que está oculto, algo que não está claro, mas que agora o mistério não é um negócio que deixou de ser claro, que deixou de ser. O mistério não é algo que continua escondido, ao contrário disso. Ele agora se tornou revelado. Que mistério é esse? Cristo em vocês. Cristo em vocês é o plano redentor. É a salvação de Deus. Os versículos 26 e 27 afirmam: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos teus santos. A esses, quer dizer, os seus santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, entre aqueles que não são povo. Que mistério é esse? Cristo em vocês, a esperança da glória. O centro do evangelho não é bênçãos. O centro do evangelho não é riqueza, não é prosperidade. O centro do evangelho é Cristo, é um redentor. Se há um redentor e salvador, é porque há pessoas a serem salvas. O centro do evangelho é Deus reconciliando consigo um povo que jamais o queria. Ao contrário, Deus vem e intervém a eles, na vida deles, para que eles possam reconhecer o Senhor e assim o desejar. É impressionante como as Escrituras mostram isso de capa a capa. Lá em Gênesis 3,15, vai haver a promessa do descendente. Dentro do Éden, pós-queda, Adão e Eva comendo o fruto que Deus havia dito para que eles não comessem, eles ouvem uma promessa de Deus, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, um dia. Abraão faz uma aliança com Deus em Gênesis 12 e Gênesis 17. Esqueci de colocar a citação aqui. Onde Deus estaria por meio de Abraão, que era um homem que nem filhos tinha, levantando um povo para ser dele. E esse povo viria a ser o povo de Israel, que seria meio de bênção para todas as nações, inclusive para nós hoje, praticamente 3 milênios depois. Em Isaías, essa mesma história aponta que um dia a luz para os gentios, a luz de Deus brilharia sobre o povo que não era povo, sobre aqueles que aqui não eram a primeira nação ou aquele povo a quem Deus havia levantado. Deus levaria luz e salvação para todos eles. Efésios 3, o texto que nós lemos aqui, gente, está no começo do culto, é Efésios 2. A continuidade dele, Efésios 3, afirma que agora os gentios, aqueles que não são israelitas por nascimento, eles se tornam parte do povo de Deus por causa da obra de Cristo, porque Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então agora a salvação foi espalhada para povos de toda língua e nação. Colossenses 1 fecha esse pensamento, completando não apenas que Cristo salva, que Cristo pode mudar, mas agora que Cristo habita, ele permanece, ele está no meio do seu povo. De que forma? Cristo em vocês, a esperança da glória. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza desse mistério. Ele não apenas salva, gente, Jesus não apenas transforma olhando lá para frente, mas ele nos traz uma esperança de glória futura, de vida com Deus contínua. Nosso maior tesouro nunca foi qualquer estrutura, qualquer coisa que esse mundo possa dar, é Cristo.
Não é o seu tesouro de construir uma família. Cristo é o maior tesouro que Ele mesmo oferece. Nós, por vezes, lutamos por muitas coisas. Não é estabilidade financeira, não são conquistas, não é ausência de problemas, não é a saúde inabalável. Essas não são as nossas maiores esperanças e jamais podem ser as coisas que nos trazem segurança. Tudo isso pode mudar da noite para o dia. Há pouco tempo atrás, conversando com um amigo meu, numa situação muito semelhante que os nossos irmãos estão hoje aqui vivendo, mas partindo, né? Eles estavam aposentados, os pais desse amigo meu, aposentados, estavam começando uma outra viagem, mas não era para eles fazerem missões, era para eles conhecerem o mundo. E a viagem deles era terem comprado um carro, preparado o carro e nos seus primeiros dias conhecerem toda a América do Sul de carro. Essa viagem transcorreu super bem. Conheceram tudo, acharam tudo maravilhoso. A ideia deles qual foi agora? Vamos fazer um mochilão na Europa. No terceiro dia deles, em viagem, sofreram um acidente terrível lá, com lesões gravíssimas. Tudo que eles haviam juntado de dinheiro aqui foi gasto em coisas hospitalares, lá mesmo tendo seguro. As esperanças deles, as garantias que eles tinham de uma outra vida e futuro, romperam-se da noite para o dia, no meio do momento em que eles estavam esperançosos vivendo as coisas aqui. Como você ficaria se os seus planos de futuro rompessem-se de forma definitiva? Como você ficaria se o Senhor, ou se a tua vida, por alguma circunstância, deixasse sequelas que talvez fossem irreparáveis? Talvez sua vida perderia a cor, perderia a esperança. Talvez você diria, será que o Senhor me abandonou? A gente aprende que a nossa esperança não está na estabilidade dessa vida, mas ela deve estar na glória da vida futura. Por quê? Porque esse mundo e tudo que há nesse mundo um dia passarão. Mas nem a palavra do Senhor e nem o Senhor da palavra passam. Deus é a nossa esperança. Nele está a nossa paz. Nele está a nossa segurança. Não nas coisas que Ele nos dá, mas em quem Ele é. Muitas vezes nós lamentamos porque aquilo que desejamos não aconteceu, mas não lamentamos com a mesma intensidade quando nós nos afastamos dele, quando nós nos afastamos de Deus, por quaisquer motivos. É por isso que a terceira parte desse sermão ensina que o verdadeiro ministério, ou o verdadeiro exercício da vida cristã, da vida da igreja, é buscar maturidade espiritual, individual, mas principalmente da própria igreja. E esse talvez seja o verso mais, o versículo principal de todo esse sermão. Verso 28 vai afirmar o seguinte, está aqui na tela, aqui embaixo, deixa aqui embaixo. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Olha que interessante, qual que é o principal ministério de um pregador do Evangelho? Arrastar multidões? Promover milagres? Ganhar dinheiro, que tem muita gente que ganha dinheiro hoje com isso, né? Inclusive estão cobrando caro aí para fazer sermões por aí. Esses dias atrás eu recebi um convite para ir pregar em outra igreja, a pessoa me falou assim, quanto o senhor cobra para vir aqui pregar? Eu falei, como é que é? Não, é porque a gente fez um convite para um outro pastor, ele pediu despesas mais R$4.000. Eu falei, como é que é? E eu perguntei, vocês convidaram? Ele falou assim, não, por isso que nós estamos ligando para o senhor. Eu falei, ah, tá. Eu não acho que o obreiro não seja digno de cuidado, de salário, porque as escrituras ensinam isso. Mas o verdadeiro ministério de uma igreja, ele não gira em torno de um pregador, de um pastor ou de qualquer membro. O centro do ministério e da vida de uma igreja é Cristo. Fora disso, ela vive para outra coisa, que não é o Evangelho. E quando uma igreja se perde nesse sentido, ela deixa de amar, anunciar. Olha o que ele fala. Esse Cristo nós anunciamos, mas de que forma fazemos isso?
advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E as duas palavras aqui são palavras que têm significados. O advertir é a mesma palavra para admoestar. Admoestar é confrontar. Você não apenas fala de forma suave. Por diversas vezes você e eu precisamos de palavras duras, porque o nosso coração é duro. Mas a gente quer ser tratado a pão de ló. Bonitinho, carinho. Enquanto vivemos uma vida insensível. A advertência, ou esse chamado duro, ele é um chamado para o ensino, para a direção certa. E como é que deve ser feito isso? Nós devemos instruir. Por isso que o ministério ou igreja, ou aquele local onde a correção desapareceu, ele está entrando em omissão. Igreja onde você vai, que você só quer se sentir bem, mas ela não te confronta, o evangelho deixou de ser pregado ali. Mas como é que você pode falar isso? Como é que Jesus lida com os seus discípulos? Se alguém, pois, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Que convite bonito, não? Negar a mim mesmo, tomar uma cruz e seguir? Eu não quero esse negócio, não. O evangelho, por vezes, nos faz abrir mão, pega pesado. O ministério envolve correção. E o ministério que não ensina, que não aponta o caminho certo, perdeu a função. A igreja que deixa de fazer isso, ela perdeu o propósito, porque o propósito de Deus é que, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita. E a ideia de perfeita aqui é o tal do telelon, que é o maduro, aperfeiçoado, cheio, completo. O propósito da igreja, do povo de Deus, é que ferro com ferro venham nos afiar e nos aperfeiçoar. Mas não é uma perfeição absoluta, é um propósito de maturidade espiritual. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela me procurou para conselhos. E ela estava vivendo uma situação bem difícil em relação ao pecado. E vivendo as consequências dele. Quando eu falei, olha, o que você está vivendo é consequência de pecado, a pessoa se levantou e falou assim, eu não quero ouvir isso, o senhor não está certo. Saiu. É interessante quando a gente encontra os nossos defeitos. A gente às vezes fecha o olho, porque a gente prefere ouvir palavras que nos afofem o coração, mas não nos transformem. O evangelho vai te confrontar porque Deus quer que a sua natureza em pecado, a sua natureza pecaminosa, morra. E a nova criação em Cristo se erga de forma plena. Não é com carinhos, normalmente, que a gente tem mudanças profundas. Olha que interessante. Cristo é a mensagem. Advertência, confronto é o método. Ensino é o instrumento. Maturidade é o alvo. Deus não nos chama para vivermos uma vida comum. E é por isso que nós temos que aprender que o sucesso de uma igreja, olha que a palavra sucesso nem é a nossa melhor palavra. Mas uma igreja bem-sucedida não é medida pela quantidade de gente. Não é porque ela tem 200, mas eu tinha 50, hoje daqui a 3 anos tem 1000. Não é essa a régua que mede a qualidade de uma igreja. Sabe qual é? Maturidade. E sabe como é que vem maturidade na vida de uma igreja? Lutas, perseguição, sofrimento, dificuldades, correção interna, disciplina, restauração, ensino, amor genuíno, olho no olho, chorando, andando, amando, perdoando. Às vezes perdoando 1, 2, 3, 5 vezes a mesma pessoa. Aí você fala, o instrumento difícil que Deus deu para a gente crescer aqui, e ele talvez fale a mesma coisa de você, mas glória a Deus, vamos em frente. Maturidade é a régua. E o exemplo é bíblico, como os nossos pais. O alvo não é, como pais, apenas criar filhos comportados, que saibam se portar diante dos outros. Ao contrário, como pais, nós somos chamados a fazer dos nossos filhos discípulos de Cristo. A gente orou há pouco aqui pelos nossos pequenos, não foi? Sejam homens e mulheres do Senhor, instrumentos da graça. Mas e salvos? Quando foi a última vez que você, pai, orou
pela conversão do seu filho que ainda não crê ou não conhece Jesus. Nós precisamos orar por isso. Maturidade espiritual, irmãos, exige crescimento intencional. O desejar crescer, o buscar sair da zona de conforto. Porque zona de conforto não aperfeiçoa ninguém. Na verdade, ela te paralisa. E é por isso que toda atividade da igreja, tudo aquilo que nós enquanto igreja vivemos e somos, deve contribuir para formar discípulos, e não apenas para movimento ou agenda. Não, vamos fazer um negócio, a igreja precisa de movimento. Movimento sem direção pode levar à queda. Ações sem razão firmada podem nos levar a doutrinas ou caminhadas divergentes do Senhor. Por isso, precisamos aprender que o verdadeiro ministério de uma igreja busca a maturidade espiritual dela mesma. A igreja tem que ser intencional nisso. A última seção do nosso texto vai nos apontar que o verdadeiro ministério depende do poder de Cristo. E esse ministério, essa vida, esse agir, luta pelas firmezas dos crentes. Verso 29 afirma: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. E aí vem uma palavra interessante, que é essa palavra esforçando-me aqui. É essa palavra grega aqui que tem a ideia de fadigar, agonizar. E ela é uma palavra que tá ligada a esse conceito de um atleta. Tem um pessoal nosso aqui que corre, né? Tem um pessoal que corre bastante, inclusive. O recorde de corrida aqui, quanto foi aqui, Gilmar? Qual foi o recorde aqui de corrida de uma vez? 48 quilômetros em um mesmo dia. É muita fé ou muita falta de juízo, né? Nós estamos orando. Não, tô brincando, é muita fé mesmo. Foi fácil, Gilmar, eu estava lá naquele dia. Eu acompanhei os últimos 10 km, se eu não me engano. A turma que estava caminhando e correndo com ele, menos do que ele, passava com a língua de fora. Ele já tinha jogado a língua aí nas costas já. É engraçado porque esses termos, eles não são termos comuns para nós. A gente vê às vezes o pessoal jogando futebol em alguns jogos aí de campeonato, que você fala assim: nossa, esse jogador deu sangue, hein? O cara dá um último pique no final, assim, consegue desviar a bola, ou consegue fazer o gol. Acontece o quê? O cara cai no chão com dor. O músculo da perna dele contrai completamente, cãibras para todo lado. E quem já passou por cãibra sabe do que eu estou falando. Dor intensa. E quando dá cãibra na alma? E quando as emoções dão cãibra? E quando a mente dói, agoniza? E quando você sofre por conta de pessoas que talvez você nem conhece, ou que não dão valor àquilo que você está fazendo? Como é que a gente consegue viver? O texto bíblico está nos apontando um caminho muito interessante. O esforço de Paulo, ele existe. É o mais possível do que ele pode fazer. Mas ele acontece segundo, de acordo com o poder de Cristo que opera poderosamente nele. Quem realiza a obra de Deus precisa do poder de Deus. Nós não movemos corações por oratória. A sua mente não está sendo transformada nesse momento se você estiver olhando só para mim enquanto pessoa. Se você não compreender que aqui a Bíblia está sendo aqui pregada e que o Espírito está falando com você, e o Espírito de Deus, pela própria palavra, você está aqui assistindo TV. Não há diferença alguma. Mas o poder de Deus opera para quebrar barreiras, para abrir olhos, para transformar cegueira em visão. O poder de Deus se manifesta por vezes de formas que nós não conseguimos medir, porque ele opera de forma poderosa. O esforço de Paulo não é feito na carne dele, não é porque ele é conhecedor das coisas. O esforço dele acontece na energia, essa palavra aqui, energia, energion, que estou aqui, poder e operação. Olha que interessante. O apóstolo Paulo fala: quem realiza é Deus. Ele está fazendo, mas esse esforço dele é por causa do poder de Deus que opera, que realiza as obras na vida de Paulo. E é por isso que ele consegue fazer.
E é por isso, porque Deus o capacita, que ele consegue fazer algo que talvez as pessoas não consigam, que o ser humano naturalmente não faria. E ele vai agora apontar um caminho muito interessante, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque o verdadeiro ministério depende do poder de Cristo e luta pela firmeza dos crentes. Não é apenas uma luta por mim, mas o verdadeiro ministério da igreja é apoiarmos e cuidarmos uns dos outros. Ele começa afirmando no capítulo 2:1: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo isso que Paulo está fazendo, ele está em Roma, servindo, ensinando, orando, sofrendo por pessoas de Colossos, de Laodiceia e de cidades vizinhas, as quais a maioria jamais o viu face a face e que nunca mais, ou que jamais os veriam na vida. Pastorado, ministério, tanto de pastores quanto de diáconos ou de pessoas que servem ao reino, ele é muito maior do que proximidade física. Estar com, muitas vezes, não é ser parte de. Cuidado espiritual é o propósito. Se você sente dores, um dipirona, um ibuprofeno ou qualquer outra medicação pode te ajudar com dores. Você nem precisa ir ao médico. Mas se você estiver passando por algo grave, você vai procurar uma ajuda médica imediata. Por vezes nós não medimos qual é o tipo de sofrimento que temos. E às vezes nós procuramos resoluções ou soluções apenas dos sintomas, e não daquilo que está nos causando dor. Propósito que as Escrituras estão nos apontando nos versículos 2 e 3 do capítulo 1, o esforço pastoral ou o esforço daqueles que lideram, daqueles que pastoreiam, está em consolar corações, unir em amor, produzir plena convicção, conhecer a Cristo. Versos 2 e 3 afirmam isso. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, unidos em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção e da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Qual é o esforço, então, que as Escrituras apontam que o seu pastor deve fazer? Te ajudar a conhecer a Cristo. Te ajudar a andar em amor uns com os outros. Consolar o seu coração, te ajudar nas dificuldades que você tiver. Mas hoje, pastores bons são aqueles que talvez sejam conhecidos, talvez tenham grandes redes sociais. No nosso tempo, pastor bom é aquele que vive na minha casa e que eu vivo na casa dele. É muito bom a gente ter amigos, mas não é essa a principal função do ministério pastoral da igreja. Há muitos outros textos que nos orientam sobre isso e em tempo devido vamos falar sobre eles. Mas como a gente está aqui expondo um livro, nós não estamos pulando assuntos porque eles são fáceis ou não. Mas aprenda, o ministério pastoral não é medido da mesma forma como um outro ministério qualquer. Da mesma forma que uma igreja não é medida se ela cresceu ou não, se ela é boa ou não. Porque é muito grande ou porque tem muitas coisas. O ministério pastoral ele é medido pela fidelidade ao pastor das nossas almas, que não sou eu. Nem é você, é Jesus. Essa é a régua pela qual medimos. Se o que temos como pastor, como ministério pastoral em uma igreja é bíblico e bom. Não é se ele gosta de mim ou não. Não é se você gosta dele ou não. Não é se você concorda comigo ou não. O reino não é um reino de concordâncias entre homens. É um reino de submissão a Deus. E todos submissos a Deus o servem em amor constante uns pelos outros. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros, toda a sabedoria e todo o conhecimento. E eu acho fantástico como Paulo é sábio aqui, o Espírito Santo o conduz de forma clara, porque essas são todas as dificuldades que os colossenses estavam vivendo. A heresia colossense lutava contra os tesouros
porque falava que você poderia conquistar o que você quisesse. E a Bíblia afirma que tudo que é rico, tudo que é bom, está em Cristo. Os colossenses estavam ali ouvindo que havia conhecimentos superiores. E as Escrituras estão dizendo, e Paulo está falando, todo conhecimento, toda sabedoria que você precisa, estão em Cristo. Não no que os homens podem fazer. E ele termina essa sessão que nós estamos expondo, nos ensinando isso. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, com linguagens, com argumentos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza que tem em Cristo Jesus. Não existe conhecimento espiritual superior fora de Jesus. Não há experiências que você possa experimentar nessa vida que vão levar você a um conhecimento superior de Jesus. Há movimentos hoje aí de várias denominações, até movimentos que não têm denominação nenhuma, não pertencem a igreja nenhuma. E estão levando um monte de homem para ficar subindo um monte agora aí, morros, andando com roupa laranja, dando grito diante de circunstâncias, como se... E esse daqui é um negócio impressionante. Esses dias atrás, agora essa semana em Belo Horizonte, dentro do pregue lá, nós ouvimos o testemunho de um pastor dizendo que um pastor amigo dele falou: eu nunca tive uma experiência tão grande como foi a experiência nesse movimento. E aí esse pastor amigo nosso virou e falou assim: você é salvo? Eu falei: sou. Isso é maior. E que o pastor falou assim: é verdade. Nós estamos sendo enganados por falácias. Nós dentro das igrejas estamos aprendendo que Jesus parece que não é suficiente. Nós não podemos viver isso. Não existe conhecimento espiritual maior, superior a Jesus. O objetivo final é esse, que não sejamos enganados, mas também que permaneçamos firmes. Firmes por quê? Porque a luta é grande, meus irmãos. E é engraçado que o termo grego para essa palavra firmeza é aquela palavra do termo militar, de que você não pode deixar sua posição. Se você está numa guerra muito grande, trocas de tiros, bombas, canhões, seja lá o que for, a posição que você defende não pode ser recuada, não pode ser rompida. Como se usa o termo militar, não se pode romper a linha, porque se você romper aquela linha, tudo que está para trás vai cair. E é essa a verdade. Uma tropa lutando, uma guerra verdadeira, precisa ser firme, precisa ser estável, precisa ser convicta das suas convicções. E é por isso que nós afirmamos que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Não há nada que você consiga ou queira que substitua o que Cristo pode e é. Mas nós precisamos crer nisso. Paulo quer que os colossenses entendam que a vida cristã não é um caminho de comodidade ou de perseverança, ou de simplesmente você viver um mar de rosas. É um caminho de perseverança. Mar de rosas não é o evangelho. O evangelho é contrário a isso. Se perseguiram ao nosso mestre, não vão perseguir aos que o seguem? Meus queridos, nós precisamos amadurecer. Seguir a Cristo envolve renúncia. Seguir a Cristo envolve firmeza. Seguir a Cristo envolve compromisso inabalável, não com pessoas, mas com o Evangelho. O que é que ameaça a tua firmeza hoje? Essas perguntas são perguntas que eu fiquei pensando muito e tenho pensado na minha vida. Para você pode até parecer chato isso, mas eu gostaria que você pudesse avaliar. Será que você está buscando maturidade verdadeira ou apenas conforto espiritual? Não, olha, eu quero me sentir bem com Deus. Oh, que beleza, Deus é tão bom. E a pessoa anda buscando tanto conforto que ela está indo confortavelmente para o inferno. Mas está confortável. O problema é que lá é local de choro e ranger de dentes. A dor e o sofrimento que você passam aqui não se comparam as delícias e gozo que há em conhecer o Senhor para todo sempre. Será que a sua participação na igreja é marcada por compromisso ou por conveniência?
Tem pessoas que começam a frequentar a igreja porque precisam de algo. E é normalmente assim, é normal. O problema é quando ela continua 10, 15, 20 anos vivendo uma vida onde Deus é o meu servo e eu sou o Senhor dele, porque eu peço, ele me dá. Se ele não dá, eu não frequento, eu não vou, procuro outra igreja. Cuidado. Se no teu relacionamento Deus é teu servo, ele não é o teu Senhor. E essa realidade tem que ser nua e crua, explícita nos nossos corações. Se você busca Deus quando precisa, é porque ele não é o amor da sua vida. Ele não é o principal no seu coração. Você deseja servir a Cristo ou só ser servido dele? Quero as bênçãos de Deus, mas não quero o abençoador. E essa pergunta, que é a última, é bastante importante, porque quando Cristo e o conforto entram em conflito, qual deles tem prevalecido na sua vida? Quando, olha, permanecer firme em Cristo significa que eu vou passar por lutas. Permanecer firmado ou frutífero no Evangelho, servindo, ministrando, sendo útil. Mas, puxa vida, meu conforto aqui, se eu assumir esse compromisso, eu vou ter que abrir mão de coisas que hoje me fazem muito bem. Eu vou ter que abrir mão de coisas que talvez me sejam importantes. Eu vou poder abrir mão da minha aposentadoria para servir o reino? Não, agora é minha hora de curtir. Não tem problema nenhum de você curtir. O problema é você nunca servir. Sempre haver uma desculpa, sempre haver um motivo para você não se envolver e não ter compromisso com o rei nem com o reino. Quando Cristo e a sua vida entram em conflito, para qual lado você vai? Quero terminar com algumas conclusões, são apenas 7. A centralidade de Cristo deve ser preservada acima de programas, métodos e preferências. A igreja não existe por coisas que eu gosto. Uma das tentações que eu tinha, enquanto jovem, que eu trabalhava na área de música, inclusive, era só escolher as músicas que eu gostava. Só escolher as músicas que estavam na moda. E muitas vezes a gente pregava e cantava coisas que não tinham a ver com Cristo. Mas porque era o que estava na moda. Ou, não, olha, a gente está fazendo tal coisa agora na nossa igreja, porque esse é o novo movimento que está havendo em todos os cantos aí. A gente viu muitos movimentos aparecendo aí, G12, Igreja com Propósitos, tiveram suas qualidades, mas todos esses movimentos passaram. O que a Bíblia ensina sobre crescimento e desenvolvimento aí da igreja? Ministério servil, compromisso verdadeiro, Cristo no centro. Esse é o modelo que causa resultados completos. A pregação do Evangelho, ou toda a pregação que há, não deve conduzir pessoas a dizer assim, nossa, eu sigo esse homem. Se o que está sendo pregado não aponta a Cristo, a diferença do que está sendo dito para qualquer lugar onde você tem mentores e coaches é zero. Se Cristo não é suficiente, qual homem será? Maturidade espiritual é mais importante do que crescimento numérico. 1000 pessoas que não conseguem resistir à tentação não são aprovadas por Deus. Se 10 pessoas se mantiverem firmes, Deus pode dar novos recomeços, como fez na Bíblia, quando Noé e a sua família permaneceram firmes. E Deus os poupou enquanto ele destruía toda a terra por conta do pecado. O discipulado cristão exige advertência e ensino, não só carregar no colo. Precisamos advertir, confrontar e ensinar. Sofrimento não invalida o ministério. Na verdade, muitas vezes o sofrimento acompanha o ministério. Dependendo de onde você estiver servindo, essa é a vida. A igreja deve medir o seu sucesso pelo crescimento em santidade e firmeza doutrinária. Quanto mais firmada no Senhor, mais estável ela for, melhor. Essa é a régua pela qual nós devemos avaliar o coração e a vida. E a última é essa. Cristo não é apenas o início da vida cristã. Ele é o conteúdo, o caminho
e o alvo de toda a caminhada cristã. Conhecemos a Cristo, pela graça de Cristo, servindo a Cristo, para a glória de Cristo. O verdadeiro ministério cristão sofre, luta e trabalha para conduzir a igreja à maturidade e à firmeza em Cristo. Quero convidar você a fechar seus olhos e orar conosco, enquanto nós estamos caminhando para o fim dessa pregação. Nesse tempo, ó Deus, em que o Senhor nos chama, não apenas ao conhecimento, mas principalmente à mudança. O Senhor nos aponta um caminho, ó Deus, que pode parecer muito difícil, mas que só é possível viver pela operação do Teu poder em nós. Te agradecemos, Pai, porque nesse momento o Senhor não está apenas acalentando os nossos corações, mas muitas vezes confrontando a nossa mentalidade, os nossos hábitos, aquilo que nós julgamos ser correto, mas que o Senhor nos aponta que está nos afastando de Ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus, se por algum motivo nós temos vivido uma vida distante, uma vida que quer negociar contigo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos dá a condição de podermos experimentar algo novo, mas principalmente o Senhor. A Tua graça, o Teu amor, expressos e manifestos a nós. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. Guarda os nossos corações. Mas nos faz refletir sobre tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, que tem nos levado a uma vida incoerente com o Evangelho que o Senhor tem nos chamado a viver e conhecer. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui, ó Deus, abençoa-nos. Obrigado por cada visitante que o Senhor trouxe aqui nesse dia. Que a Tua palavra tenha ministrado ao coração deles também. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.